Olá família, graça e paz, tudo bem? Vamos lá então para a nossa próxima, ou melhor, para a nossa terceira porção dessa semana, introduzindo essa nova série. Então nós já falamos sobre a igreja como a casa do Pai, falamos sobre a igreja como o templo do Espírito e hoje eu vou falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. Vamos ler juntos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A igreja, então, ela é o corpo de Cristo. Nós somos muitos e diferentes, mas em Cristo nós nos tornamos um. Então aqui eu quero relacionar com algo que eu já falei para você nos últimos 2 dias. Falei para você sobre a revelação de ser filho, mas falei sobre a revelação de ser família, ok? Ser irmão. Falei para você a revelação de ser pedra, mas falei para você também a revelação de ser templo. E aqui então não é somente a revelação de ser membro, a revelação é de ser corpo. A revelação de ser membro, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é poderosa. Ok? Você é membro do corpo de Cristo. Só que quando você está no corpo, você não é mais um membro, você agora é corpo. Olha só que realidade maravilhosa. Olha só que revelação fantástica. Olha só que poderoso. Então você não é membro. O membro, ele fala um aspecto individual. Eu quero dizer mais uma vez, isso é talvez maravilhoso. É maravilhoso. Essa é uma revelação, só que ela é inicial. A revelação que Deus quer nos inserir nesse tempo é a revelação do corpo de Cristo. Não é a revelação somente de ser filho, é a revelação da família. Não é a revelação de ser pedra viva, a revelação é de ser templo do Espírito. Olha só aonde Deus vai nos levar nesse tempo, irmãos. Um tempo de profundidade, um tempo de revelação dessa realidade espiritual. Aleluia. Entende? Então, você não é mais membro, agora você é corpo de Cristo. Por que eu preciso de ter a revelação de ser corpo? É porque o membro sozinho, ele não consegue expressar a plenitude do corpo. Ele necessita dos demais. Nós vamos ver, lá no Antigo Testamento, grandes homens serem usados. Nós vamos ver, grandes profetas, reis sendo usados. Mas no Novo Testamento nós não vamos ver tanto o aspecto individual, nós vamos ver mais o aspecto coletivo. Porque a igreja, o corpo de Cristo, o seu propósito é expressar ao Senhor. Então você vai ver os 12 apóstolos, você vai ver os 7 ali, diáconos em Atos, você vai ver a igreja de Antioquia, você vai ver Paulo sim como líder dessa equipe, mas você nunca vai ver ele andando sozinho. Você vai ver Paulo e Barnabé na liderança, você vai ver grandes homens, grandes mulheres, mas eles fazem parte agora do corpo de Cristo, e em nenhum momento eles estão sozinhos, sempre eles vão estar juntos. Jesus nos ensina esse princípio, Jesus, ele agora, muitas pessoas andavam com ele, a multidão seguia ele, mas a palavra vai nos mostrar que ele falava para os discípulos, e entre os discípulos o Pai orienta ele a escolher 12, ele escolhe 12, e dentro desses 12 haviam 3, que era Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos de Jesus, e você vai ver, por exemplo, Jesus no momento talvez mais delicado da sua vida, que é lá no Getsêmani, ele chama Pedro, Tiago e João para estar junto com ele, para orar junto com ele. Isso aponta para o princípio coletivo, para a questão da igreja. Então agora o corpo de Cristo, ele tem como propósito 2 coisas, na verdade muitos, mas eu quero aqui me atentar somente 2, que é expressar e o outro mover, entende? Então somente o corpo consegue expressar plenamente a cabeça. Não é um membro só que expressa a cabeça, ou seja, não é um membro só que expressa Cristo. Não é uma pessoa que consegue expressar o Senhor Jesus, não. É o corpo de Cristo, é todos nós juntos que vamos conseguir expressar ao Senhor. Somente a igreja vai mover, somente a igreja vai levar agora o mover de Deus. Só que o que é necessário, irmãos? É necessário você discernirmos o corpo de Cristo. E aqui eu quero finalizar esse vídeo falando sobre esse aspecto. É necessário discernir o corpo. Por que é necessário discernir o corpo? Por quê? Porque há um risco muito grande quando nós não discernimos o corpo. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 11,
versículo 29 e 30. Paulo diz assim: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha só que interessante. Esse aqui, por ocasião, Paulo está falando por ocasião da ceia, né? Mas o pão, ele obviamente ele representa o corpo, mas eu quero trazer aqui, quando ele fala discernir o corpo, eu quero trazer para o aspecto da igreja. E Paulo está dizendo que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o seu próprio juízo. Ou seja, o problema não é comer e beber, o problema é não discernir o corpo. O problema não é tomar ceia, o problema é não discernir o que você está fazendo. O problema não é simplesmente você errar, você falhar, não. O problema é não discernir. O que é discernimento? Discernimento é o entendimento espiritual. Discernimento está ligado à revelação, está ligado à percepção. Quando nós não discernimos, quando nós não temos a revelação do corpo de Cristo, a consequência está aqui. Aqui a palavra diz que a consequência lá para os Coríntios é: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Irmãos, isso aqui nós podemos aplicar tanto no aspecto físico quanto no aspecto espiritual. Qual que é o motivo que você vê muitas pessoas fracas espiritualmente? Porque elas não discernem o corpo. Por que você vê muitas pessoas doentes espiritualmente? Porque elas não discernem o corpo. Por que você vai ver muitas pessoas que elas morrem? Aqui dormir quer dizer morrer. Por que você vai ver que muitas pessoas morrem espiritualmente? Porque elas não discernem o corpo de Cristo. Elas pararam na revelação de ser membro. Elas pararam na revelação de eu sou igreja. Elas pararam na revelação de dizer eu amo a Jesus, mas eu não quero saber dos irmãos. Eu posso ser igreja sozinho, eu na minha casa faço as minhas orações. É por isso que ela é fraca espiritualmente, por isso que ela é doente espiritualmente e por isso que ela morre espiritualmente. Não tem vida que flui através dela, porque ela é um indivíduo somente. Ela não entrou na experiência coletiva, ou seja, ela não discerniu o corpo. Pastor, quando eu discerno o corpo? Quando você vive como o corpo de Cristo. Quando você tem a revelação e prática da igreja, irmãos. E é isso que o Senhor vai nos levar nesses dias. Nós somos muitos, nós somos diferentes, mas nós somos um só corpo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, a família de Deus e o templo do Espírito. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.